Parte 2, capítulo 25, onde tem início a aventura do Zurro e o engraçado caso do titereiro com as memoráveis adivinhações do macaco adivinhador. Don Quixote, como se costuma dizer, estava com o pão demorando a assar, pressuroso por ouvir e saber as maravilhas prometidas pelo homem que conduziu as armas. Foi buscá-lo onde o vendeiro dissera que se encontrava e, achando-o, intimou a relatar ali mesmo de uma vez o que prometera relatar mais tarde a respeito do que lhe havia perguntado no caminho. Respondeu-lhe o homem: mas devagar e não de pé se deve ouvir a narração de minhas maravilhas. Deixe-me vossa mercê, meu bom senhor, acabar de cuidar de meu animal, que irei contar-lhe coisas de causar admiração. Não seja por isso, respondeu Don Quixote, que vos ajudarei em todo. E assim o fez, joeirando-lhe a cevada e limpando a manjedoura, humildade que obrigou o homem a contar-lhe de boa mente o que lhe pedia. Assim, sentando-se num poial com Don Quixote junto a ele, tendo por senado e auditório o primo, o pajem, Sancho Pança e o vendeiro começou a falar desta maneira. Saberão vossas mercês que, num lugar a 4 léguas e meia desta venda, aconteceu que, a um conselheiro desse lugar, por arte e manha de uma moça sua criada, e isso seria muito longo para contar, faltou um asno, e embora o tal conselheiro fizesse as diligências cabíveis para encontrá-lo, não o conseguiu. 15 dias seriam passados, segundo é pública voz e fama que o asno tinha desaparecido. Quando, estando na praça, o conselheiro desanado, outro conselheiro daquela mesma aldeia lhe disse: dai-me alvíceras, compadre, que vosso jumento já apareceu. Hei de vô-las dar, e boas, compadre, respondeu o outro, mas vamos saber onde ele apareceu. No morro, respondeu o achador, vi-o esta manhã, sem albarda nem aparelho algum, tão descarnado que dava pena olhar para ele. Quis empurrá-lo por detrás para trazê-lo, mas ele está tão ressabiado e assustadiço que, quando me aproximei, fugiu e se embrenhou no mais recôndito do morro. Se quiserdes que voltemos os dois a buscá-lo, esperai que eu deixe esta burrica em minha casa, que volto logo. Grande favor me fareis, disse o do jumento. Procurarei pagar-vos na mesma moeda. Com essas circunstâncias todas e do exato modo como o estou contando, é que também contam este caso, aqueles que estão inteirados de sua verdade. Então, os dois conselheiros, a pé e juntos, foram-se ao monte e, chegando ao lugar e sítio em que pensavam encontrar o asno, não o acharam, nem apareceu ele por todas aquelas redondezas, por mais que o procurassem. Vendo, pois, que ele não aparecia, disse o conselheiro que o havia visto ao outro: olhai, compadre, acabo de imaginar um plano com o qual, sem dúvida alguma, poderemos descobrir esse animal, ainda que esteja metido nas entranhas da terra, e não do morro. Acontece que sei zurrar maravilhosamente. Se também o souberdes mais ou menos, dai o caso por concluído. Mais ou menos dizeis, compadre, disse o outro. Por Deus que, em questão de zurrar, não fico atrás de ninguém, nem mesmo dos próprios asnos. É o que veremos, disse o segundo conselheiro, porque planejei que sigais por um lado do morro, e eu pelo outro, de modo que o rodeemos e percorramos inteiramente. De espaço em espaço, zurrareis vós, zurrarei eu, e o asno não poderá deixar de ouvir-nos e nos responder, se no morro estiver. Ao que respondeu o dono do jumento: digo, compadre, que o plano é excelente e digno do vosso grande engenho. E, separando-se os dois conforme o combinado, sucedeu que quase ao mesmo tempo zurraram e, cada um enganando pelo zurro do outro, correram a procurar-se, pensando ter encontrado o jumento. Ao se verem, disse o desasnado: será possível, compadre, que o zurro não tenha sido de meu asno? Não, foi meu, respondeu o outro. Pois então lhe digo, disse o dono, que entre vós e um asno, compadre, não há a menor diferença no que toca a zurrar. Nunca em minha vida ouvi nem vi coisa mais idêntica. Esses louvores e encarecimentos, respondeu o do plano, melhor cabem e tocam a vós que a mim, compadre, pois
Pelo Deus que me criou, podeis dar 2 urros de lambugem ao maior e mais perito urrador do mundo, pois o som que fazeis é alto, o sustenido da voz sai no tempo e no compasso certos, os ornejos, muitos e seguidos, em suma, dou-me por vencido e vos entrego a palma e bandeira desta rara habilidade. Pois agora digo eu, respondeu o dono do asno, que, de hoje em diante, me hei de ter e estimar em mais, com a certeza de que sei alguma coisa, que tenho um certo dom, porque, de fato, embora achasse que zurrava bem, nunca imaginei que chegaria ao extremo que dizeis. Também direi agora, respondeu o segundo, que há raras habilidades perdidas neste mundo, e todas mal empregadas por aqueles que as possuem e não sabem delas se aproveitar. As nossas, respondeu o dono do asno, a não ser em casos semelhantes a este de agora, não nos poderão servir em outro lugar. E, mesmo neste, praz a Deus que nos sejam de proveito. Dito isto, tornaram a separar-se e voltaram a seus urros, e a cada passo se enganavam e voltavam a juntar-se, até que combinaram, por contrassenha que, para saber que eram eles e não o asno, zurrassem 2 vezes, uma atrás da outra. Com isto, dobrando a cada passo os urros, rodearam todo o morro, sem que o jumento perdido respondesse ou desse sinal de vida. Mas como haveria de responder o pobre e malogrado animal se o foram encontrar no mais escondido do morro, comido de lobos? Ao vê-lo, disse o seu dono. Já me admirava eu de que ele não respondesse, pois, a não ser que estivesse morto, ou zurraria a ouvir-nos, ou asno não seria. Contudo, em troca de vos haver ouvido zurrar com tanta graça, compadre, dou por bem empregado o trabalho que tive em procurá-lo, ainda que o tenha achado morto. Em boa mão está, compadre, respondeu o outro, pois, se bem canta o abade, não lhe fica atrás o frade. Desse modo, desconsolados e roucos, voltaram à sua aldeia, onde contaram aos amigos, vizinhos e conhecidos quanto lhes havia acontecido na busca do asno, exagerando cada qual o dom de zurrar do outro. Tudo isso se soube e se propagou pelas circunvizinhanças, e o diabo, que não dorme, amigo como é de semear, e esparramar litígios e discórdias onde quer que possa, tramando enredos de vento e construindo grandes quimeras de nada, ordenou e fez com que agentes de outras povoações, sempre que vinham algum dos de nossa aldeia, zurrassem, como para lançar-lhes em rosto o zurro dos nossos conselheiros. Deram de fazer isso os meninos, e foi como dar nas mãos e bocas de todos os demônios do inferno. Foi-se o zurro espalhando de uma aldeia a outra, de maneira que os naturais da aldeia do zurro ficaram tão conhecidos como se conhecem e se diferenciam os negros dos brancos. Chegou a tal ponto a desgraça dessa burla que muitas vezes saíram os debochados, à mão armada e em esquadrão formado, a travar batalha contra os debochados, sem que o pudessem remediar, nem rei nem roque, nem temor ou vergonha. Creio que amanhã ou depois de amanhã hão de sair em campanha os de minha aldeia, que são os do Zurro, contra os de outro povoado que fica a 2 léguas do nosso, e que é um dos lugares que mais nos perseguem. Para que saiam bem aparelhados, levo-lhes estas lanças e alabardas, que mandaram comprar e que já vistes. São estas as maravilhas que disse vos iria contar, e, se tais não vos parecerem, de outras não sei. Com isso, deu fim a seu relato o bom homem. Neste ponto, entrou pela porta da venda outro homem, todo vestido de camurça, meias, calções e gibão, falando em voz alta: Senhor hospedeiro, há pousada? Eis que aqui chega um macaco adivinho com um retábulo da liberdade de Melicendra. Corpo de alguém, disse o vendeiro, aqui está o senhor mestre Pedro, uma boa noite nos promete. Esqueci-me de dizer que o tal mestre Pedro trazia coberto o olho esquerdo e quase meia bochecha com um parte de tafetá verde, sinal de que todo aquele lado devia estar enfermo. E o vendeiro prosseguiu dizendo: Vossa mercê seja bem-vindo, senhor mestre Pedro. Mas onde estão o macaco e o retábulo, que os não vejo? Já estão chegando, respondeu o todo vestido de camurça. Acontece que me adiantei para saber se há pousada.
Tirá-la-ia ao próprio duque de Alba para dá-la ao senhor mestre Pedro, respondeu o vendeiro, que venham o macaco e o retábulo, pois esta noite há gente na venda que pagará para ver as representações e as habilidades do macaco. Em boa hora seja, respondeu o do Parche, que eu moderarei meu preço e só com o pagamento da despesa me darei por bem pago, e volto para fazer com que caminhe a carroça em que venha o macaco e o retábulo. E tornou a sair da venda. Don Quixote, logo em seguida, perguntou ao vendeiro quem era mestre Pedro e que retábulo o macaco trazia. Ao que o vendeiro respondeu: este é um famoso titereiro que anda há muitos dias por esta mancha de Aragão, encenando uma peça de fantoche sobre a liberdade de Melisendra, propiciada pelo famoso Dom Gaifeiros. É uma das histórias melhores e mais bem representadas que neste reino se hão visto, de muitos anos a esta parte. Traz igualmente consigo um macaco da mais rara habilidade que entre monos já se viu, ou já se imaginou entre homens, porque, se lhes perguntam algo, fica atento ao que lhe perguntam e logo salta sobre os ombros de seu amo, e, chegando-se-lhe ao ouvido, lhe diz a resposta do que lhe perguntaram, que logo o mestre Pedro revela. Diz muito mais das coisas passadas que das que estão por vir, e, embora nem sempre acerte tudo, não erra na maior parte, de modo que nos faz crer que tenha o diabo no corpo. R$ 2 cobra por pergunta que o macaco responde, isto é, que por ele responde o amo, depois que o mono lhe falou ao ouvido. Assim acredita-se que o tal mestre Pedro esteja riquíssimo. Como dizem na Itália, trata-se de um hombre galante e bom companheiro, e leva a vida mais regalada do mundo. Fala por 6, bebe por 12, tudo à custa de sua língua, de seu macaco e de seus bonecos. Nisto retornou o mestre Pedro, e numa carroça vinham os fantoches e o mono, grande e sem cauda, com um tufo de pelos no traseiro, mas não de má cara. Apenas o viu, perguntou-lhe Don Quixote. Diga-me, vossa mercê, senhor adivinho, que pege pilamo? Que vai ser de nós? E veja aqui meus R$ 2, e mandou que Sancho os desse ao mestre Pedro, o qual respondeu pelo mono, dizendo: Senhor, este animal não responde nem dá notícia das coisas que estão por vir. Das passadas, sabe algo, e das presentes, um pouco. Juro por Deus, disse Sancho, que eu não daria um ardite para que me dissessem o que se passou comigo. Afinal, quem o pode saber melhor do que eu mesmo? E pagar para me dizerem o que sei seria grande asneira. Mas já que ele conhece o presente, eis aqui meus R$ 2 e diga-me o senhor macaquíssimo que está fazendo agora minha mulher, Teresa Pança, e em que se entretém. Não quis mestre Pedro receber o dinheiro, dizendo: não desejo receber adiantados os prêmios sem que venham precedidos dos serviços. E dando com a mão direita 2 tapinhas no ombro esquerdo, de um salto se pôs o macaco sobre ele e chegou-lhe a boca ao ouvido, matraqueando os dentes com grande rapidez, dizendo, durante o tempo de se rezar um credo. Então, de outro salto, se pôs no chão imediatamente. Pôs-se mestre Pedro de joelhos diante de Don Quixote, abraçando-lhe as pernas, disse: estas pernas abraço como se abraçasse as 2 colunas de Hércules, ó ressuscitador insigne da já olvidada cavalaria andante, ó nunca jamais devidamente louvado cavaleiro Don Quixote de la Mancha, ânimo dos desalentados, arrimo dos que estão para cair, braços dos que já caíram, báculo e consolo de todos os desditosos. Pasmado ficou Don Quixote, boquiaberto Sancho, suspenso o primo, atônito o pajem, aparvalhado o do Zurro, confuso o vendeiro e, em suma, espantados todos os que ouviram as palavras do titereiro, o qual prosseguiu dizendo: e tu, ó bom Sancho Pança, o melhor escudeiro do melhor cavaleiro do mundo, alegra-te, tua boa mulher Teresa está bem de saúde. E a esta hora acha-se rastelando uma libra de linho. Informo-lhe ainda que tem a seu lado esquerdo um jarro desbeiçado, no qual cabe uma boa quantidade de vinho, com o qual ela se entretém em seu trabalho. Acredito bem nisso, respondeu Sancho. Ela é uma bem-aventurada e, se não fosse ciumenta, não a trocaria ou pela giganta andandona, que, segundo meu senhor, foi uma mulher verdadeiramente maravilhosa.
Minha Teresa é daquelas que não sofrem mal sadio, ainda que à custa de seus herdeiros. Agora digo, interveio Don Quixote, que quem lê muito e anda muito, vê muito e sabe muito. Digo isto porque quem acaso seria capaz de persuadir-me de que haja no mundo macacos que adivinhem? Como agora ouvi com meus próprios olhos? De fato, sou eu, o Don Quixote de la Mancha, de que falou este bom animal, embora se haja estendido algum tanto nos elogios que me fez. Porém, como quer que eu veja, dou graças ao céu, que me dotou de ânimo brando e compassivo, sempre inclinado a fazer o bem a todos e mal a ninguém. Se eu tivesse dinheiro, disse o pajem, perguntaria ao senhor Mono que me há de suceder nesta peregrinação em que me encontro. Ao que respondeu o mestre Pedro, que já se havia levantado de junto aos pés de Don Quixote. Já disse que esse bichinho não responde quanto ao que ainda há de acontecer. Se respondesse, não me importaria quanto ao dinheiro que, em homenagem ao senhor Don Quixote aqui presente, deixaria eu todos os interesses do mundo. E agora, porque lhe devo para dar-lhe gosto, quero armar meu retábulo a fim de dar prazer a quantos estão na venda, sem qualquer pagamento. Ouvindo isto, o vendeiro, sobremodo alegre, indicou o lugar onde se poderia armar o palco, o que se fez no momento. Don Quixote não estava muito satisfeito com as adivinhações do macaco, pois lhe parecer que não era muito razoável o fato de um mono saber adivinhar, seja o futuro, o passado. Assim, enquanto o mestre Pedro armava o palco, retirou-se com Sancho a um canto da cavalariça, onde, sem que ninguém os escutasse, lhe disse: Olha, Sancho, considerei longamente a estranha habilidade desse símil e cheguei à conclusão de que, sem dúvida, esse seu amo mestre Pedro deve ter feito pacto tácito ou expresso com o demônio. Se esse pátio, além de espesso, é do demônio, disse Sancho, sem dúvida deve ser um pátio muito sujo. Mas que proveito pode tirar o tal mestre Pedro em ter tais pátios? Não me entende, Sancho. Quero dizer apenas que ele deve ter feito algum concerto com o demônio para que infunda essa habilidade ao macaco, a fim de ganhar o que comer, e depois que estiver rico, lhe entregará sua alma, que é o que almeja esse inimigo universal. Sou levado a crer nisto por ver que um mono não responde senão às coisas passadas e presentes. E, a mais do que isso, não se estende a sabedoria do diabo, pois as coisas futuras ele não pode saber, mas apenas conjecturar, e mesmo isso nem sempre, pois só a Deus é reservado o conhecimento de todos os tempos e momentos. E, para ele, não há passado ou futuro, pois tudo é presente. Sendo assim, claro está que esse macaco fala com o estilo do diabo. Estou maravilhado de como ainda não o acusaram ao Santo Ofício, para que seja examinado, a fim de que se conheça sob o patrocínio de quem são as suas adivinhações. O certo é que esse macaco não é astrólogo e que nem ele ao seu amo sabem abrir, ou abrem, essas figuras de baralho que chamam de judiciárias, tão usadas hoje em dia na Espanha, quanto que não há mulherzinha, nem pajem, nem remendão, que não tenha a presunção de levantar do chão uma dessas cartas que se parecem com as de baralho, pondo a perder, com suas mentiras e ignorâncias, a verdade maravilhosa da ciência. Sei de uma senhora que perguntou a um desses cartomantes se uma cadelinha fraudiqueira que possuía ficaria prenha e iria parir, e quantos e de que cor seriam os cachorrinhos. A isso o senhor judiciário, depois de haver examinado as cartas, respondeu que a cadelinha ficaria prenha e pariria 3 cachorrinhos, um verde, outro encarnado e o outro malhado. Mas isso com a condição de que a cobertura se fizesse entre as 11 e as 12 do dia ou da noite, numa segunda-feira ou num sábado. O que sucedeu foi que, daí a 2 dias, a cadela morreu de indigestão, mas o senhor adivinhador ficou acreditando no lugar como acertadíssimo judiciário, como ficam todos os adivinhos, ou a maioria. Apesar disso, disse Sancho, gostaria de que vossa mercê pedisse a mestre Pedro para perguntar ao macaco se é verdade o que se passou na cova de Montesinos, pois, com o perdão da vossa mercê, tenho para mim que foi tudo embeleco e mentira, ou pelo menos coisa sonhada. Tudo poderia ser, respondeu Don Quixote, por isso farei o que me aconselhas, embora me fique disso não sei que de escrúpulo.
Estando nisto, chegou o mestre Pedro para buscar Don Quixote e avisar-lhe que o palco já estava armado e que sua mercê viesse vê-lo, pois o merecia. Don Quixote comunicou-lhe o seu pensamento e lhe rogou que perguntasse logo ao macaco se certas coisas ocorridas na cova de Montesinos haviam sido sonhadas ou verdadeiras, pois a ele pareciam ter de tudo um pouco. Mestre Pedro, sem responder palavra, voltou para buscar seu macaco e, diante de Don Quixote e Sancho, disse ao animal: Olhai, senhor macaco, que este cavaleiro quer saber de certas coisas que lhe ocorreram numa cova chamada de Montesinos. Foram falsas ou verdadeiras? Fazendo-lhe o sinal de costume, o mono subiu-lhe ao ombro esquerdo, onde ficou como se lhe dizendo qualquer coisa ao ouvido. Depois disso, o mestre Pedro falou: Diz o macaco que parte das coisas que vossa mercê viu ou passou na dita cova são falsas e parte verídicas. É o que ele sabe, e mais coisa alguma acerca dessa pergunta. Se vossa mercê quiser saber mais, na próxima sexta-feira ele responderá a tudo o que lhe for perguntado. Por agora, acabou-se-lhe a virtude, que só lhe voltará sexta-feira, conforme o disse. Não lhe dizia eu, disse Sancho, que não poderia aceitar, senhor meu, que nem a metade de tudo aquilo que vossa mercê me contou sobre os acontecimentos da cova era verdade? O futuro irá dizê-lo, Sancho, respondeu Don Quixote. Pois o tempo, revelador de todas as coisas, nenhuma deixa que não tire a luz do sol, ainda que esteja escondida no seio da terra. Por ora, é o quanto basta, e tratemos de assistir ao retábulo do bom mestre Pedro, pois tenho para mim que deve ter alguma novidade. Como alguma, respondeu o mestre Pedro, 60.000 encerra em si este meu retábulo, afirmo-lhe, senhor Don Quixote, que é uma das coisas mais dignas de ser ver que existem no mundo hoje em dia. Operibus credite et non verbis. Mãos à obra, que se faz tarde e temos muito que fazer, dizer e mostrar. Obedeceram-lhe Don Quixote e Sancho e foram para o lugar onde se encontrava o palco armado e descoberto, cheio por toda parte de velinhas de cera acesas, que o tornavam vistoso e resplandecente. Ao chegar, meteu-se dentro dele mestre Pedro, já que iria manejar as figuras da peça, ficando do lado de fora um rapazinho, criado de mestre Pedro para servir de intérprete e anunciador dos mistérios do retábulo, o que trazia nas mãos uma vareta, com a qual indicava as figuras que saíam. Acomodados, pois, todos quantos se achavam na venda, defronte ao palco, ficando alguns de pé enquanto Don Quixote, Sancho, o pajem e o primo ocupavam os melhores lugares, o turgimão começou a dizer o que ouvirá e verá quem ouvir ou ler o capítulo seguinte.